Bom, boa tarde a todos que estão aí presentes, aqui é o nome de alguns já. Boa tarde, doutor Astério. É um prazer estar com o senhor nessa live de hoje aí. Tudo bem? Como é que o senhor está? Igualmente, doutor Rodrigo, é um prazer. Estou ótimo, graças a Deus. Vamos levar um papo bacana aqui sobre um assunto polêmico, Um né? pouquinho, Tentar não vou tentar um pouquinho. É um deixar assunto. claro para o pessoal, deixar claro para o Isso. pessoal que a gente não vai entrar muito no mérito de opinião, né? Uhum. A gente vai se restringir aí à fundamentação legal. É isso aí, gente. Para quem está chegando aí agora e viu as nossas publicações aí, né? Nós vamos falar hoje sobre. É um assunto delicado, um assunto polêmico, que envolve política, né? Que é se existe crime nas manifestações pós-eleições ou não existe? É um assunto tão delicado. O doutor Astério já deu uma introdução aí, que a gente não vai entrar nesse mérito político, de viés ideológico ou algo nesse sentido. Nosso intuito aqui é informativo, no aspecto, né, criminal e constitucional, aquilo que a lei traz para a gente, o que pode ou não pode ser crime, se houve ou se não houve crime, né? Eu vou começar aqui dando alguns esclarecimentos aqui, doutor Astério, depois eu passo a bola para o senhor, pode ser? Combinado? Perfeito. Então, tranquilo. Ó, gente, vamos lá. Existe crime nas manifestações pós-eleições? É um assunto muito delicado e controverso, né? As pessoas acham que não tem, outros acham que tem, mas antes da gente entrar propriamente dito nos crimes, se houve, se não houve, quais condutas podem ser consideradas crimes ou não? O doutor Luiz Fernando entrou, boa tarde, doutor Luiz Fernando. A gente precisa entrar, explicar algumas coisas para que não fique desconexo o assunto, tá? Primeiramente, o que a gente precisa trazer é que o direito de manifestação pacífico ele é garantido pela Constituição, tá? Ele está disposto no artigo 5º, inciso 16. E aí a redação desse inciso do artigo traz que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E aí, isso é o que o artigo 5º da Constituição, inciso 16, ele traz sobre as manifestações. Manifestação é um direito constitucional, está previsto no artigo que eu acabei de ler. A manifestação pacífica. E aí depois nós vamos abordar um outro aspecto dessas manifestações. Um outro detalhe que eu gostaria de trazer também é que a lei ela não criminaliza a manifestação política. A gente tem que entender o que seria uma manifestação pacífica, né? E que ela não criminaliza a manifestação com viés político, né? Tem até um artigo que foi incluído recentemente agora, foi em 2021, pela Lei 14.197 de 2021, que foi incluído no Código Penal, que é o artigo 359-T, que ele diz: não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Doutora Astera, eu acho que essa lei aqui, o X dela aqui seria que às vezes dá um entendimento diverso, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, que foi até algo que a gente já bateu um papo há um tempo atrás, esse, né, título, previsto nesse título, a manifestação crítica aos poderes constitucionais. O que o senhor pode me dizer sobre isso, doutor Astério? Bom, vamos lá. Esse artigo, quando ele diz aos poderes constitucionais, ele deixa claro para que você não tem problema em questionar qualquer poder, né? Seja ele o legislativo, o executivo, o judiciário, você pode, é legítimo você fazer essa manifestação. Contudo, o que nós temos visto, né? Volto a repetir, sem adentrar o mérito, se é certo ou errado, a gente está somente seguindo o que está na lei, tá? O fato da intervenção militar, o que a gente vai tratar um pouco mais adiante, ele é vedado. Tá? Isso não engloba, esse artigo não dá esse direito. A gente vai, né, destrinchar um pouco aí de maneira mais minuciosa, né, mas com relação a esse artigo é exatamente isso. Você pode, de uma maneira bem simplória, você pode sim se manifestar, lógico, desde que você não impeça o direito de ir e vir das pessoas, de maneira pacífica, né?
pleitear ou aí você pegar e questionar os poderes, mas a intervenção ela vai entrar em um outro artigo. Pegando um gancho até no que o doutor Astério comentou agora, e nós vamos trazer aqui a título de informação alguns detalhes, para que fique claro, né, qual que é o nosso objetivo, na verdade. Aí, pegando assim, o direito de manifestação, a gente acaba recaindo sobre o direito de liberdade de expressão, que muita gente utiliza também, e a gente quer trazer um pouquinho do que significa esse direito de liberdade de expressão, tá? A liberdade de expressão, ela está prevista no artigo 5º também da Constituição, no inciso 4, tá? E ele diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que a gente precisa explicar aqui nesse momento é que, e que muitas pessoas confundem, e aí independente de viés ideológico, esquerda, direita, centro, cima, abaixo, né? Independente disso, num geral, as pessoas confundem com a liberdade de expressão como se você pudesse falar tudo e qualquer coisa. E não é. Ela tem um limite ali, né? O direito de liberdade de expressão ele não é absoluto, né? Ele não protege discursos que ferem a legislação, que incentivam o cometimento de ilícitos ou algo que ameaça o Estado democrático de direito. E aí, pegando o gancho no exemplo que o doutor Astério deu, o protesto por intervenção militar ele não está protegido pelo direito à liberdade de expressão. E aí nós vamos trinchar um pouquinho depois, no andamento da live, porque nós vamos seguir um cronograma ali para não ficar confuso, né? Mas o direito de expressão ele não protege esse pedido de intervenção militar e nós vamos explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí, doutor, também tivemos aí nas manifestações aí, pelo que aconteceu pelo Brasil, pedido de intervenção federal. O que o senhor me fala sobre o pedido de intervenção federal? O senhor quer explicar para o pessoal o que significa, o que é? Vamos lá. Basicamente, né, a Constituição ela estabelece as hipóteses em que se pode intervir os estados, né, nos estados e no Distrito Federal. Tá? Então, muitas pessoas pedem a intervenção. Muitas vezes a pessoa ela vai atrás de ver, de fato, o que ela consideraria, o que ela, na prática, resultaria. Né? Então, assim, as hipóteses da intervenção federal, né, nos 8 incisos, trouxemos alguns como exemplo. São 8 incisos. Então, por exemplo, repelir invasão estrangeira ou de unidade, né, da federação em outra. Aqui, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Tá? Então, assim, são alguns exemplos em que pode ser pedido a intervenção. Por exemplo, garantir as finanças do país. Né? Então, assim, essa ordem. Então, alguns dos exemplos que a gente pode trazer. Né? As pessoas entendem, a gente volta a repetir, seguindo uma ordem cronológica que a gente vai seguir um passo a passo para ficar bem conexo, ficar de fácil entendimento. A gente vai chegar num outro artigo, né, para tratar a respeito sobre a intervenção no caso de uma desconstituição de um governo eleito. Vamos chegar lá também. A gente está batendo muito nessa tecla de cronograma, não viés político, por ser explicar isso para o pessoal que está nos assistindo, por ser um assunto extremamente delicado, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, para não enviesar ele. Tá falando, tá defendendo a direita, tá falando, tá defendendo a esquerda. Não. Por isso que a gente está batendo nessa tecla, fica até meio chato, mas a gente prefere isso do que dar um entendimento de algo que não é isso, que não é o nosso objetivo, né? E a gente tem que deixar bem claro. A gente tem que deixar bem claro para o pessoal que não tem um lado, nós não estamos sendo partidários, né? Nós temos nossas convicções, né? Podemos convergir ou divergir, mas aqui a gente está simplesmente seguindo a letra de lei, tá? Então deixa claro para o pessoal que nos assiste, pessoal, não é o que nós estamos dizendo aqui que é entendimento nosso ou não, tá? Estamos deixando isso bem claro, tá? É estritamente a lei, se é legal ou não e por quê, né? Tranquilo. Voltando ao assunto aqui, né, que a gente está explicando o que seria a intervenção federal, o doutor Astério ele trouxe para a gente quais são as hipóteses, né, que cabe à intervenção federal, e eu queria trazer um outro aspecto agora. A gente não pode confundir a intervenção federal com a intervenção de um poder no outro, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso não tem previsão legal, um poder interferindo no outro, eles fiscalizam. Mas não tem essa intervenção de um poder no outro, tá? E também não há previsão de intervenção federal para contestar qualquer tipo de resultado eleitoral. Então, a gente está trazendo para vocês essas nuances do que anda acontecendo nessas manifestações,
para que o pessoal entenda o que é legal e o que não é, tá? Doutor, também foi suscitado nessas manifestações o artigo 142 da Constituição, né? É um dispositivo da Constituição que estabelece o papel das Forças Armadas. O senhor quer comentar um pouquinho sobre esse artigo, doutor? Só um minuto, pera só um minutinho. Ah, tá. Obrigado, João. Desculpa, doutor Rodrigo, vamos lá. Pois não. Pegando um gancho aqui, o artigo 142, tá? Ele traz para a gente que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, tá? E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, né? Então, o que se viu muito, né, puxando um gancho no que o senhor disse, as pessoas pedindo esse artigo 142, né, que a gente vai na ordem que a gente vai demonstrar o porquê da ilegalidade ou não dele, né? Mas, basicamente, o 142 ele diz isso no seu dispositivo legal. Só pegar uma pergunta do Roberto aqui, ele perguntou o seguinte, deixa eu só descer aqui, qual seria a diferença entre fiscalização e intervenção nos poderes? Tá, vamos lá. Roberto, respondendo a tua pergunta, a fiscalização, você não interfere no trabalho do outro poder. O judiciário não interfere no trabalho do executivo, que não interfere no trabalho do legislativo. A intervenção é você ir lá e interferir. Peraí, a partir de hoje é dessa forma e eu tomo conta. Eu acho que a grosso modo seria mais ou menos isso para explicar para o pessoal, porque a gente tem que entender também que nem todos são advogados, a gente tem que falar a língua de todos aqui. Então, a grosso modo, respondendo a tua pergunta, a fiscalização é fiscalizar. Eles estão fazendo certo? Não estão fazendo certo? Isso seria fiscalização. A intervenção é você intervir. A partir de hoje quem toma conta sou eu, não é assim, você vai fazer do jeito que eu mando. Eu acho que ficou respondido assim, a grosso modo ficou respondido. Se não há lei, o fato é atípico, ou seja, não existe crime. Exato. Se não há lei que criminalize, o fato é atípico e não existe crime. Eu só não entendi, doutor Luiz Fernando, qual que é, a respeito de qual ponto que a gente estava conversando que o senhor perguntou sobre isso. Manda uma outra pergunta aí para a gente poder entender o contexto, que aí ficou um pouquinho desconexo para a gente aqui agora. Bom, doutor Astério, vamos entrar agora no tema mesmo da nossa live, né, que são esses supostos crimes cometidos nessas manifestações, se foram ou não foram cometidos. O que o senhor pode me falar? Bom, vamos lá. Nós temos aqui um delito, né, que a gente chama de incitação ao crime, né? Vamos começar por ele, para que a gente consiga dar uma introdução legal para o pessoal que nos assiste. Atos em frente a quartéis, o que a gente viu muito, né, foi o que mais aconteceu aí nas manifestações, pedindo a intervenção militar, são puníveis, tá? Porém, cada conduta deve ser analisada de maneira individual, tá? Em tese, aqueles que participaram de atos com esse viés, segundo a lei, podem sim responder por crime de incitação, tá? Aqui no caso, porque existe um artigo específico, tá? Porque aqui no caso a intervenção seria justamente para interferir no poder, no caso aí do presidente atualmente eleito, né? Então seria nessa linha da incitação. Então a manifestação em si, ela é constitucional, ela é permitida, né? Contudo, ela não é plena. Você não pode simplesmente sair pedindo algo que seja crime. E aí a gente vai trazer o artigo que traz exatamente o que nós vimos nas manifestações. Correto, que seria o artigo 286 do Código Penal, né? Que ele tem lá, incitar publicamente a prática de crime, a pena de detenção de 3 a 6 meses, né? Ou multa. E aí o parágrafo único que encaixa nessa conduta, né, de ir lá e pedir a intervenção militar, que seria, incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade, né, seria hostilidade, entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade.
Então, assim, ir lá na frente do quartel e pedir a intervenção militar, dentro da lei, como a doutora Sérgio já deixou isso bem claro, é crime, é delito de incitação ao crime, conforme o artigo 286, parágrafo único. Voltando a dizer o que nós começamos na nossa live. A manifestação pacífica, ela não é crime, ela é um direito constitucional. Só que também tem um limite, assim como a liberdade de expressão. E aí um dos delitos previstos em lei é esse de incitação ao crime, tá? Nós temos também, foi paralisado rodovias, fecharam rodovias, não deixavam as pessoas passar, que seria o delito, né, de restringir o direito de ir e vir, né, de locomoção das pessoas. É um outro crime previsto em lei também, que conforme a gente foi vendo pelas notícias aí, jornais, televisão, que também, em alguns casos, não foi em todos os casos, mas em alguns locais do país, acabou acontecendo. Ele é previsto no artigo 5º, no inciso 15, e ele fala, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, né, você bloquear rodovias, não permitir que as pessoas passem, é um crime previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição. Doutor, vamos para o próximo? O senhor me ouve bem? Porque a imagem do senhor está meio ruim para mim. Te ouço bem, normal. Tá Aqui normal? Tá normal, Rodrigo. Tá. Bom, vamos lá então, vamos para o próximo aqui. Esse também é. Acho que os próximos dois crimes que nós vamos comentar talvez sejam os mais polêmicos, né, doutora Sério? Que seria esse primeiro aqui, que seria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O senhor quer começar por ele aí? Bom, vamos lá. Parece ser muito próximo, né, a incitação aqui do caso da abolição violenta. Se nós pararmos para analisarmos de maneira bem detalhada, para quem não é administrador do direito, parece ser tudo uma coisa só. Então, por isso que a gente fala que é um assunto muito delicado, né, porque não é tudo a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele é trazido no artigo 359, né, L. Tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, né? Que seria aqui o caso da incitação ao crime, que traria esse outro artigo, né? Que é para desconstituir um presidente democraticamente eleito, né? Então é praticamente o que o artigo nos remete. Esse artigo que eu queria trazer só um detalhe. Nesse artigo aqui, que é o 359L, também foi incluído pela recente lei, né, 14.197 de 2021. Ele fala aqui, queria pegar só esse deixa aqui, abolir o Estado Democrático de Direito. Esse crime se encaixaria no fato de você pedir a intervenção militar, e aí o militarismo não seria um Estado Democrático de Direito, então quem pede para que seja feita a intervenção militar também, né, entraria nesse artigo no 359L, que foi incluído pela lei de 2021 aqui agora. A pena desse artigo é de reclusão de 4 a 8 anos, né, além da pena correspondente à violência, porque ele traz no início, né, tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Então, às vezes, além disso, você comete uma agressão, e aí, dentro dos crimes específicos, por isso que esse último trecho do artigo, né, além da pena correspondente à violência. Isso é um delicado, hein, doutor? Isso. Bom, vamos lá. É difícil, é delicado, porque, querendo ou não, traz viés político e a gente está tentando, né, sambar nesse tema, assim, sem que a gente penda para algum dos lados, né? E o último aqui agora, é forte o nome do crime, mas não tem como a gente fugir, porque está no artigo, é o nome do crime, e talvez vai ser o mais conhecido de todo mundo. Que seria o golpe de Estado, tá? Ele está disposto no artigo 359-M do Código Penal, ele também foi incluso pela Lei 14.197 de 2021, é uma lei recente também, e ele diz que tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Bom, só para dar uma nuance do que seria isso,
É você, porque assim, falaram-se muito sobre fraude nas eleições, nas urnas, aí saiu agora um relatório. Estou tentando só dar um aspecto de exemplo de como que esse artigo caberia no caso, tá? Aí foi comprovado que não teve fraude e tudo mais, enfim. Aí você vai para a rua e pede a destituição de um governo que foi legitimamente constituído pela maioria da população. Então, esse fato também constitui crime punível pelo artigo 359-M do Código Penal, e ele tem pena de 4 a 12 anos. O que o senhor comenta sobre esse artigo, doutor? Como eu disse para você, né? Infelizmente, assim, para a gente é muito difícil a gente comentar sobre esse assunto sem parecer partidário, né? Sim. Parece chato, mas mais uma vez frisar para o pessoal que está nos assistindo que a gente está tão somente seguindo a letra de lei, não estamos aqui dando opinião pessoal ou qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, pela lei, o que nós vimos, né, nos pedidos de intervenção, ele entraria aqui no golpe de Estado, né? O que seria diferente, por exemplo, se as manifestações que aí aconteceram tivessem sido antes da eleição. Nós entraríamos em um outro tipo penal, né? Então, devido à manifestação se dar justamente pela eleição de um outro candidato, né? E os pedidos da intervenção ser em decorrência disso, acaba sendo remetido exatamente ao caput desse artigo. Correto, perfeito. Uma outra dúvida que pode gerar no pessoal também é o seguinte: mas eu cometo um, cometo outro. Não, é cumulativo, né? Porque você tem alguns detalhes na lei de absorção de crime e tudo mais, mas isso aí é um aspecto mais jurídico, mais técnico, e não é o nosso intuito, né? Nosso intuito aqui foi trazer para vocês assim os cuidados, não foi recriminar, concordar, discordar, nada disso. É trazer os cuidados que determinadas condutas das manifestações pode acarretar crimes e problemas para o pessoal que está lá fazendo ou que vá fazer, enfim. Pode ter, dependendo das condutas que tome. Tem coisas que são previstas em leis da mesma forma que o direito à manifestação é previsto em lei, você tem que ter um limite, da mesma forma que o direito de expressão é previsto em lei, você tem que ter um limite, e o nosso bate-papo aqui foi sobre isso, para poder explicar para vocês, né, que existem limites, nem tudo pode ser remetido à liberdade de expressão ou direito de manifestação, e para que o pessoal tenha cuidado, né, nesse momento de manifestação, se revoltar contra algo, manifestar pacificamente é super válido. A gente não está aqui para falar que não é, mesmo porque a Constituição ela permite, né? O cuidado que a gente trouxe aqui para vocês com os crimes que podem ocorrer essas condutas que extrapolam, né? Essa linha, que é uma linha muito tênue entre o direito de manifestação e o direito de liberdade de expressão. É uma linha muito tênue e que ela pode ser rompida dependendo da tua conduta. Então eu acho que o intuito da nossa live foi esse. O senhor quer dizer mais alguma coisa, doutor? Doutor Rodrigo, eu reitero todas as suas afirmativas, né? Pedir ao pessoal que tome cuidado, o direito, o vosso direito termina quando começa do outro, né? Tomar um certo cuidado, porque a gente não pode alegar ignorância pela falta de conhecimento de leis, isso é muito importante, né? Então, até por isso a gente vem até a live para mostrar para vocês coisas que a gente tem visto e que, aos olhos do Poder Judiciário, pode acarretar algum problema severo, né? Perfeito. Bom, está chegando ao nosso fim da nossa live. Queria agradecer a presença de todos. O amigo meu entrou aí. Um abraço, Daniel. Obrigado por ter participado da live. Um abraço para todos. Eu não vou citar nome de todo mundo aqui, senão eu posso ser desonesto e acabar esquecendo alguém. Doutor Astério, obrigado. Mais uma vez, queria agradecer a sua presença e dizer que foi uma honra participar dessa live com o senhor. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Digo mesmo, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Gente, obrigado. Uma boa tarde. Um abraço.